Vamos abrir nossas Bíblias aqui, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele diz: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, então veja, quando você lê a palavra Macedônia, o que te vem à mente? Bereia, Tessalônica, Filipos, não é isso? Quando você lê Macedônia, é isso que tem que vir à mente. Te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, uma doutrina diferente. A palavra aqui, hétero, didascálio, ou didascaleu, uma mensagem que se desvia da verdade. E nem se ocupem, a palavra ocupe aqui, nem dê atenção, nem se concentrem com fábulas. A palavra aqui é histórias, com E. Histórias, ficção, invenção, falsidade. É isso que é histórias ou fábulas. E genealogias, registro de descendência. Então, nós já vimos esta parte deste texto. Porque fábulas e genealogia é para nós aqui uma figura de tudo aquilo que é o desvio da verdade. Ensine outra doutrina. Essa outra doutrina aqui, ela tem essa moldura de fábula e genealogia. Isto é, tudo que não está de acordo com a sã doutrina é fábula, é história, é genealogia. São essas palavras que Paulo usa aqui. Sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Vamos só aqui, vamos ler só esse texto, depois a gente avança. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, irmãos. Agora eu gostaria que todos vocês tivessem o coração diante do Senhor em oração neste momento, para que mais uma vez, Ele, pelo seu Espírito Santo, nos guie na sua palavra. Pai, mais uma vez, estamos aqui pedindo que teu Espírito Santo tome esta palavra, tome estas verdades e aprofunde dentro do nosso coração. Não queremos que esta palavra fique apenas na nossa mente, mas que ela seja vida dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor. Estamos aqui necessitados da tua ajuda. Senhor, nós abrimos esta palavra. Agora te pedimos, Senhor, abra teus céus aqui sobre nós. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na nossa última aula, no nosso último estudo, nós paramos justamente aqui nesta última frase. O serviço de Deus na fé. Eu disse a vocês que essa expressão serviço aqui não está de acordo com o original. A palavra serviço aqui no original é diaconia. Seria essa palavra no original, é claro. Mas no original, conforme Paulo escreveu, não está diaconia, está oikodomia. Ou oikodomia. Me desculpe aqui. Oikodomia. Esta expressão oikodomia nos fala da administração da casa. Aqui não é diaconia. Aqui ele não está falando de apenas serviço diaconal, mas está falando de administração. A administração da casa de Deus. Porque se você coloca a palavra aqui, diaconia, o serviço de Deus na fé, não está claro o texto. Então aqui, o termo correto é oikodomia, administração. Pode fazer essa correção na sua Bíblia, porque este é o termo correto. E aqui nós temos que parar. Por quê? Porque este texto é um texto chave, e posso até afirmar para vocês que é o texto chave de todo este capítulo.
de todo este livro. Porque essas duas cartas, elas foram escritas para tratar acerca da administração da casa de Deus. A administração da casa de Deus é um dos assuntos mais proeminentes de toda a Bíblia. Se você estuda a Bíblia, desde o capítulo 2 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, você vai estudar sobre a administração da casa de Deus. E nós vamos ver alguns detalhes de tudo isto. Quando havíamos examinado algumas partes desse texto, a gente olhou uma antítese muito clara que nós encontramos aqui. Então, primeiro, Paulo vai dizer para Timóteo que ele havia rogado a ele. É um pedido profundo para que algumas pessoas, ou certas pessoas, que estavam ali ensinando fábulas e genealogia. Então, veja bem, essas fábulas, essas genealogias, estes ensinos, ou esta doutrina diferente, é que impede que nós vejamos a administração da casa de Deus. O inimigo tem todo interesse que certas doutrinas satânicas, malignas, penetrem, ou sejam inseridas na vida da igreja, porque o objetivo do inimigo é, enquanto a igreja estiver envolvida com outra doutrina, ela estará perdendo aquilo que é essencial. Então, o que eu quero que vocês notem agora é esta linha paradoxal que nós encontramos aqui. Outra doutrina, constituída de fábulas e genealogia, que são palavras pictóricas, que vão nos revelar este outro evangelho, e que tem o propósito de impedir que as pessoas conheçam a administração da casa de Deus, porque esse é o evangelho, esta é a palavra, esse é o assunto essencial. Deus não fala a nós em extremos, Deus fala a nós no equilíbrio. E é no equilíbrio que nós vamos tocar a sã doutrina, a sua palavra, o evangelho. Então vamos observar isso aqui, irmãos. Porque nós podemos muito bem analisar isso a partir do Velho Testamento, começando com Gênesis 2, Gênesis 28, a história do tabernáculo, a história do templo. Todos estes temas compõem este grandioso assunto da casa de Deus, ou da administração da casa de Deus. Mas eu quero sugerir para vocês que vejamos isso a partir do Novo Testamento. Porque este assunto começa de maneira explícita, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus e os seus discípulos subiam para as nascentes do Jordão, subindo para as alturas do Monte Hermon, e sabemos que ele faz aquela pergunta: que dizem os homens que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo. Aqui é um ponto muito importante, você tem que entender este capítulo, especialmente esta seção deste capítulo, porque, irmãos, se nós não entendermos esta gloriosa seção deste capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós jamais vamos compreender, vamos ter revelação do que é a casa de Deus, qual é a administração da casa de Deus, qual é o governo de Deus em edificar para si uma casa. Este termo casa, esta frase casa de Deus, não é uma coisa qualquer, não é um assunto qualquer, é um dos assuntos mais elevados da mente de Deus. Então preste atenção em tudo isso, porque quando você olha aqui no Novo Testamento, a partir do capítulo 16, e mais uma vez, eu encorajo vocês a estudar este assunto. Esse livrinho que eu citei do irmão Stephen Call, Casa Espiritual, quem tem esse livro, irmãos, eu peço a vocês encarecidamente, leia todo este livro. Como ele é pequenininho, faça um resumo dele. Casa Espiritual. Depois, vamos para um outro capítulo.
Porque no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o Senhor vai expor o assunto de maneira doutrinária. Mas ele vai dar uma visão a Paulo, no capítulo 9. Paulo não conhecia, Paulo não entendia nada desse assunto. Então nós sabemos que Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor, ele havia procurado devastar a igreja de Jerusalém, agora ele está indo para Damasco. Isso está no capítulo 9 do livro de Atos, nos versículos 3, 4 e 5, nós sabemos que acontece algo ali. Nós sabemos que Paulo tem uma visão. O curioso é que quando ele tem essa visão, fisicamente ele fica cego. E ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele tem esta visão e ouve uma voz. Então, primeiro, veja, ele tem a visão, cai por terra e ele pergunta. Quando o Senhor diz para ele, Saulo, Saulo, você sabe que essa expressão é duplo chamamento. É o chamamento celestial. Nós só temos 7 pessoas na Bíblia que tiveram essa experiência. Quando você volta para a história de Abraão, Jacó, Moisés, aí você vem para o Novo Testamento, aí você vai ver esse chamamento na vida de Pedro, na vida de Marta, você vai ter esse chamamento na vida de Saulo. Você tem esse chamamento também, quando o Senhor, ele olha para a cidade de Jerusalém, Jerusalém. Também tem esse chamamento, a cidade de Jerusalém. O certo é, irmãos, que todos nós precisamos saber que este é um chamamento celestial. O Senhor chamou Samuel, Samuel. Todos estes são chamamentos. E estes chamamentos, eles convergem para um assunto muito importante, o chamamento celestial. E aqui, o Senhor diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Então, quando você lê todo este episódio, você descobre algumas coisas. Primeiro, observando isto, nós vamos chegar a uma série de conclusões. Pelo menos eu acredito que nós temos 4 pontos importantes aqui. A primeira coisa que Saulo viu é que aquele Cristo, que ele imaginava estar morto e enterrado em Jerusalém, estava vivo. A segunda coisa que ele descobriu, que aquele Cristo, que ele achava que estava morto e que estava vivo, era Deus com Deus. Foi isso que ele viu. A segunda coisa que ele viu também, é que aquele Cristo vivo diante dele, e a sua igreja era um. E a quarta coisa que ele viu, quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Irmãos, não esqueçam isso. Sabe por quê? Porque no capítulo 26, e o versículo 19, do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim para o rei Agripa, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Meus irmãos, se nós juntarmos o episódio do capítulo 9, com este versículo de Atos 26, nós vamos entender que o Cristo ressurreto, o Cristo que é Deus com Deus, o Cristo e a igreja, que são um, ele é o cabeça e ela é o seu corpo. Aquele que toca nela, toca nele, constitui os fundamentos dessa visão celestial. Vocês têm que saber isso, irmãos. Porque todo o Novo Testamento é desenvolvido doutrinariamente sobre estes princípios da visão celestial. Não esqueçam isso. Então aqui nós vamos ver algo maravilhoso. Podemos tomar 3 epístolas: Coríntios, Efésios e Colossenses. Não esqueçam isto. Se você quer examinar o que significa de maneira prática, uma exposição prática sobre aquilo que é a igreja, o corpo de Cristo,
o que é a administração da casa de Deus, então podemos tomar estas 3 epístolas. Porque há um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e que você, somando ele com os textos de Efésios e de Colossenses, você vai ter uma visão gloriosa daquilo que é a igreja. Porque nós sabemos que a casa de Deus é a igreja. A administração da casa de Deus tem a ver com a igreja, o corpo de Cristo. E esse é um assunto muito importante nestas epístolas. Porque Paulo está escrevendo para ordenar, para que a igreja estivesse guardada na sã doutrina, para que esta edificação não sofresse dano com estas fábulas, com estas genealogias, com estas heresias, com outro evangelho, com o evangelho pervertido. Então, queridos, preste atenção em tudo isto, porque se vocês não compreenderem este assunto, imagine a perda espiritual do conhecimento doutrinário de um dos assuntos mais importantes da mente de Deus. Por isso não podemos tocar este assunto de maneira superficial. Deve-se fazer uma exposição doutrinária. Então vamos observar este versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12. O que Paulo diz nesse texto? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Agora, olha o final do versículo. Assim também, com respeito a Cristo. Você observou a definição que Paulo dá de Cristo? Irmãos, eu preciso que vocês observem isso aí. Porque lembra, lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus perguntou aos discípulos que diziam os homens ser ele, e Pedro disse, tu és, olha o artigo, o Cristo. E você sabe que em Colossenses 2:2, Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus. Mistério é algo da mente de Deus. E que ele não revelou isso de qualquer maneira. Houve todo um trabalho divino para que isso fosse amadurecendo na experiência e na vida da sua igreja, para que eles concebessem esta verdade extraordinária, porque não é uma verdade qualquer, é uma verdade sublime, é uma verdade que nos encanta, é uma verdade que nos deixa com o coração cheio de gozo e de alegria, é uma verdade que ela por si só já arranca de nós o verdadeiro culto a Deus. Essa verdade é que Cristo não é simplesmente uma pessoa, que o termo Cristo, ele descreve a obra da pessoa, do Filho de Deus. É um mistério de Deus de Colossenses 2:2. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que na última trombeta, na 7ª trombeta, esse mistério vai ser revelado. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, irmãos e irmãs, guarde esses textos, escrevam eles nessa sequência. Diz que o anjo tocou a trombeta, e levantou-se vozes e disse, o reino dos céus se tornou do nosso Senhor, Deus Pai, e do seu Cristo. Veja, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha o mistério sendo revelado. O mistério que foi revelado, esse mistério de Deus, é Cristo. E quem é este Cristo? Paulo define, um corpo constituído de muitos membros. Está vendo, irmãos? Os cristãos messiânicos, eles restringem a palavra Cristo unicamente ao Messias de Israel. Você lembra alguma vez do ensino de Cristo, ou mesmo de Paulo, ou de algum apóstolo, eles fazerem, ou darem ênfase, ou fazer referência a isto? Nunca. Nunca. O ensino de Paulo é este, que este Cristo, ele é corporativo. Veja, irmãos, o assunto da administração da casa de Deus. Que casa é esta? O que significa casa? Jesus, ele fala lá em João 2, casa de meu pai. Depois João 14, casa de meu pai.
Então você vê, Deus tem uma casa, Ele está edificando uma casa. Vamos avançar um pouco. Vamos para Efésios. Precisamos ler 3 textos em Efésios. O primeiro texto está no capítulo 1, versículo 23. No versículo 22, quando ele está concluindo uma sentença, que começa ali no versículo 19, então ele diz assim: "O deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude." Olha essa palavra plenitude, eu gostaria que você prestasse atenção nela. Plenitude. Essa palavra no original é pleroma. Então, é uma palavra muito importante. Eu queria que vocês escrevessem isso, pleroma, plenitude, pleroma. É aquilo que enche, é aquilo que completa. Então ele diz, a igreja, versículo 22, a qual é o seu corpo, ela enche, ela completa Cristo. Não é curioso isso, irmãos? Você pensar que a igreja completa Cristo, quer dizer que Cristo sozinho, ele não está completo? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque Paulo usou essa palavra, plenitude, e aqui você vê essa palavra no original, está cheio, encher, preencher, completar, e diz que a igreja é a plenitude de Cristo, ela completa Cristo. Irmãos, eu louvo a Deus por essa maravilhosa epístola aos Efésios, porque ela esclarece para nós de maneira magnífica este assunto. Vamos precisar de pelo menos 2 versículos para nos fazer entender este assunto. Como que a igreja completa Cristo? Capítulo 5 de Efésios, vamos ler os 2 textos. Veja o versículo 23. Então ele está dizendo, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então veja bem, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Esse é o primeiro texto. O outro texto está no versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Eu creio que a maioria das Bíblias aqui atualizadas não tem essa parte. Não é verdade? Então, quer dizer, a maioria das Bíblias aqui não tem esse texto, está incompleto. Então, completa aí, porque está faltando. Porque Paulo está fazendo uma citação lá de Gênesis capítulo 2. A minha versão Reina Valera, ela tem esse texto completo, a Corrigida Fiel também tem esse texto completo. Então, veja bem, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Quer dizer que se a igreja, ela é membra do corpo de Cristo, da carne de Cristo, dos ossos de Cristo, isto é, da vida interior, ou na sua vida interior, então ela o completa. Sem ela, ele não está pleno. Em que sentido, irmãos? No assunto da administração da carne, a saber, acerca deste homem corporativo. Porque o Senhor Jesus se tornou um novo homem de uma nova criação. Então, quando você junta esses 3 textos, aí você vai perceber por que a igreja é a plenitude de Cristo, porque é ela que o preenche, é ela que o completa, porque ela é carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Porque ele é o cabeça, mas ela é o seu corpo. O cabeça sem o corpo, ele não está completo. Para que ele esteja completo, tem que ter o corpo, porque uma cabeça sem o corpo não está completo. Olha o que a Bíblia diz, são analogias tão simples, mas que elas têm por detrás uma extraordinária verdade que se aplica a nós. E é assim que o Senhor quer que nós vejamos sua igreja, é assim que a igreja é definida na Bíblia. A igreja não é definida na Bíblia como local de reunião. A igreja não é definida na Bíblia como denominação. As pessoas fazem uma pergunta assim, você é de qual igreja? A única igreja que nós conhecemos é o corpo de Cristo. A única igreja que nós conhecemos é aquela que é parte de Cristo. A única igreja que nós conhecemos é aquela que é ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Essa é a sua igreja. O mais é fábulas, é genealogias, é engano,
é mentira de Satanás. E são estas coisas que parecem não ter nenhum problema, que têm roubado de nós a visão da administração da casa de Deus. Imagine o que você perde, o que eu perco, por ter uma visão tão errada deste assunto tão sério. Vamos para Colossenses. São 3 textos que nós vamos ler em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 18, quando diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Um detalhe é que Efésios 1, 23 diz: o qual é o seu corpo. Depois, 5, 23, como também Cristo é o cabeça da igreja. Depois, somos membros do seu corpo. Um detalhe, se você olhar o versículo 23 do capítulo 1 e o versículo 30 do capítulo 5, você vai ver que a ênfase está no corpo. Mas em Colossenses, a ênfase está no cabeça. Mas por quê, irmãos? Porque existe essa mudança de ênfase. Deixa eu explicar para vocês. Se você estudar Efésios, você vai ver que ele tem 155 versículos. 75 versículos de Efésios estão, mesmo que de forma condensada, em Colossenses. A ênfase de Efésios é a igreja, o corpo de Cristo. E a ênfase de Colossenses é Cristo, o cabeça da igreja. Então, esta ênfase de Colossenses aqui é bem notável. Veja, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora, capítulo 2, versículo 10. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui, o sentido cabeça, ele é universal. No versículo 1, o sentido cabeça é orgânico. Então, versículo 10 do capítulo 2, sentido universal. Ele é o cabeça. Ele é aquele que está sobre todos. Mas no versículo 18, é orgânico. É sobre a sua igreja. E a grande ênfase de Paulo é justamente esta. Versículo 19 do capítulo 2. Observe um detalhe muito especial nesse texto. Diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Deixa eu explicar algo para vocês. Este versículo, na grande maioria das versões, ele sofreu um abuso tão grande que ele chega a ser confuso. Eu não sei qual é a versão que você está usando, mas eu vou ler aqui na minha versão, capítulo 2, versículo 19, de Colossenses. Diz assim: e não unido à cabeça, olha aqui, essa aqui é uma versão tão especial. Ela foi feita por 2 monges, Cipriano e Casidoro, aí nos meados de 1520 a seguir. Uma versão respeitada. Olha como ele colocou esse texto. E não unido à cabeça, em virtude de quem todo o corpo, nutrido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce com o crescimento que Deus dá. Ficou muito confuso. Não unir ao cabeça, mas nós não estamos unidos ao cabeça. E olha que eu estou falando de uma versão que eu respeito, irmãos. Estão vendo? Eu vi várias versões, pelo menos umas 10 versões. Algumas versões chega a ser chocante a leitura. Então nós vamos ao original. A palavra no original aqui é kratel. É K-R-A-T-E-O. Kratel. Sabe o que significa? Não segurar, com sentido de impedir. Vou ler mais uma vez. Ele diz: e não controlar a cabeça, porque o corpo não está para controlar, não está para segurar, não está para impedir a cabeça. Este é o sentido da palavra retendo. Agora ficou claro para você? Então, por favor, faça essa correção na sua Bíblia. Não reter, não impedir, não controlar a cabeça, porque o corpo está vinculado e ajustado sobre este cabeça, e o cabeça é Cristo. Ficou claro para você agora? Muito importante. E não, ou agarrar também
com o propósito de manter sob o seu domínio. Esse é um outro significado da palavra kratel. Agarrar com o propósito de manter sobre o seu domínio. Irmãos, nós não temos condições para isso, não temos o direito, nem poder para isso. Nós não podemos reter o cabeça. Sabe por quê? Olha a sequência do texto. Do qual todo o corpo é suprido. Sabe por que não podemos reter, não podemos impedir, não podemos controlar? Porque o corpo só é suprido por este cabeça, porque o corpo está unido a esse cabeça, ele é suprido por ele. E bem vinculado por suas juntas e ligamentos. E cresce o crescimento que provém de Deus. Então ficou muito claro. São textos que sofreram abuso na sua transliteração e traz muita confusão. Mas graças ao Senhor, nós podemos ler com muito cuidado. Então, queridos, depois de ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Efésios 1, 23, 5, 23, 5, 30, depois desses textos aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 10 e 19, depois que vocês, todos nós, já lemos esses textos, nós vamos chegar a 3 princípios muito importantes. Eu chamo de princípios fundamentais. Então, em 1 Coríntios 12, 12, o que nós vemos aqui? Que a igreja, constituída de muitos membros, é o corpo de Cristo. Mas aqui, o princípio fundamental é que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Eu sei que este princípio sozinho, ele pode causar confusão para muitas pessoas desavisadas. Mas graças a Deus que nós temos Efésios e Colossenses. Então a definição que nós temos, a conclusão que nós chegamos, é que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Agora aqui em Efésios, nós vamos ver algo. O segundo fundamento, a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é aquela parte que completa Cristo. A igreja são estes muitos, como diz no capítulo 12, versículo 2 de 1 Coríntios, são os muitos membros deste corpo místico de Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, deixa eu dar um texto para ajudar vocês de maneira bem específica sobre este assunto de Efésios. Gênesis, capítulo 2, e o versículo 22, diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomara do homem, está vendo aí? Transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Eu quero que você note essa palavra, transformou-a. O termo no hebraico é baná, B-A-N-A-H, baná. Sabe onde você vai encontrar esse texto no Antigo Testamento? Bem perto aí. Capítulo 4 de Gênesis e o versículo 17. Veja como está o capítulo 4 e o versículo 17 do livro de Gênesis. Diz que quando Caim saiu da presença de Deus, ele edificou, olha essa palavra aí, edificou. Ele edificou uma cidade e colocou o nome dessa cidade de Enoque. Sabe essa palavra edificou? Irmãos, por favor, vai ao lado aí, não sei aonde você pode fazer isso, deste versículo 22 de Gênesis 2, sabe essa palavra transformou-a? Você vai escrever isto, maná, e vai colocar esse versículo 17 do capítulo 4, porque todas as vezes que você lê este texto, você vai lembrar que a palavra que é edificou. Então, da costela daquele homem, Deus edificou uma mulher. Aí você vai ver, mais embaixo, no versículo 23, do capítulo 2 de Gênesis, disse o homem, esta, afinal, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Você viu a clareza? Não é isso que nós lemos
Em Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30, é justamente isso. Que ajuda o Espírito Santo nos dá aqui, irmãos. É algo muito maravilhoso. Paulo diz assim: porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Mas se você volta lá em Gênesis, ele diz assim, Moisés, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe. Aí Paulo, ele prossegue na mesma linha e diz, e se tornarão os dois uma só carne. Você entendeu aqui a plenitude? Uma só carne. Se você observar, isso é glorioso demais. Sabe por que uma só carne? Porque agora Cristo não está sozinho. No versículo 18 de Gênesis 2, quando Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Deus não está fazendo uma interrogação, Ele está fazendo uma afirmação. Então, guarde isso, anote isso. Por que uma afirmação? Ele está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Então, aqui nós temos dois princípios fundamentais. Quando Deus criou o homem, Adão, em quem Ele estava mirando? Ou por que não dizer, quando Ele criou Adão, o que Ele tinha em mente? Cristo. E quando Deus criou Eva, o que Ele tinha em mente? A igreja. Por isso que Paulo diz, grande é este mistério. Depois que ele cita isso, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque a mente de Deus, o pensamento de Deus, em toda a criação, era Cristo e a igreja. Isso não é impressionante, irmãos? É. E o inimigo tenta colocar no nosso coração que temos que fazer ou edificar algo diferente. Não, irmãos. O Senhor não está edificando instituição. O Senhor está edificando uma casa, para que o seu Espírito habite eternamente. E o fundamento desta casa é o seu Filho. Primeiro, Cristo, a definição aqui, os princípios. É um corpo constituído de muitos membros. Segundo, a igreja é a plenitude de Cristo. E o terceiro fundamento, princípio muito importante, é que Cristo é o cabeça da igreja. Graças ao Senhor. Ainda temos 10 minutinhos. Eu vou introduzir o próximo assunto, para que a gente possa seguir na semana que vem. Versículo 5. Vamos ler o 4 e 5, então? Versículos 4 e 5. E nem preste atenção nas fábulas ou genealogias, que acarretam mais disputas do que a edificação de Deus pela fé. Aí ele diz, versículo 5. Ora, o intuito, isto é, propósito. A palavra propósito aqui é muito mais forte do que intuito. Porque o assunto é propósito eterno. Ora, o propósito da presente admoestação. A palavra admoestação também aqui é muito fraca de acordo com o original. A palavra aqui no original é proclamação, paragelia, proclamação, anúncio, uma mensagem. Aí diz, visa ao amor. A palavra amor aqui é ágape, o amor de Deus, o amor que é Deus. Isso é importante, que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Que texto precioso é este, irmãos? Porque você sabe que, a partir desse versículo 5, Paulo está oferecendo para nós uma nova sessão. É a segunda parte deste capítulo 1. A primeira parte compreende dos versículos 1 a 4. Agora, a partir do versículo 5, nós temos a segunda parte desta carta. Então, preste muita atenção nisso. Por que eu estou dando ênfase a isso? Para mostrar a todos vocês que ele vai inserir um novo assunto. E esse assunto é muito importante. Observe esse texto com muito cuidado. Porque a afirmação de Paulo é que o propósito desta epístola visa o amor de Deus, visa o amor ágape,
visa um amor relacional, mas não um amor relacional entre os irmãos, mas um amor relacional com Deus, o amor de Deus. Então veja bem, você vê que Paulo havia tratado, mesmo que ainda de forma introdutória, acerca do falso ensino, da falsa doutrina. E agora ele vai inserir o assunto do amor de Deus. E para isso nós precisamos compreender algo muito glorioso, a relação que esta carta dá à doutrina, ao evangelho e à palavra. Essas três coisas, ou por que não dizer, esses três termos, eles são termos que têm tudo a ver entre si. Esses três termos convergem para um só ponto. Então, quando você compreende isso, depois nós temos que voltar e ler esse texto novamente para compreender o que é que Paulo está dizendo. Porque coração puro, consciência boa e uma fé sem hipocrisia são os fundamentos que sustentam o nosso amor ágape. Porque quando eu digo nosso amor ágape, porque este é o amor que governa todas as ações, todas as motivações, todos os afetos da vida da igreja. O que entra em completo contraste com aquilo que não é o evangelho. Então, irmãos, por favor, vamos devagar nesses textos aqui. Primeiro ponto que eu quero que vocês destaquem. Esta palavra ágape, esta palavra amor, porque nas duas epístolas que Paulo usa, ele jamais vai tomar um outro texto, ou um outro termo, me desculpem, um outro termo para definir amor que não seja ágape. Nós podemos encontrar pelo menos mais 3 termos na língua grega que definem amor. Paramútia, que é um desejo forte. Phileo. Phileo fala do amor fraternal. Então, temos aqui 2 formas de amor. Um amor muito forte, um sentimento forte, mas ainda não é ágape. Segundo, podemos usar o amor relacional entre nós, que é um amor fraterno. Podemos também falar do amor eros, que é um amor erotizado. E ainda uma outra palavra, uma quarta palavra, que é estorger. E todos estes termos usados aqui têm a ver com mutualidade, com relacionamento, com cuidado. Mas nenhum desses termos Paulo usou nessas 2 cartas, quando ele faz referência ao amor. São 9 referências que Paulo faz desta palavra em sua epístola. E todas elas, ele usa esse termo, ágape. O que significa que o assunto amor, nessas 2 epístolas, tem um caráter distinto. O que Paulo quer mostrar para nós, irmãos, que Deus é amor, que todos os nossos afetos, que todo o nosso sentimento devem ser governados por este amor. Agora, um detalhe curioso é o lugar que este amor ocupa, isto é, o contexto que ele colocou esta palavra. Leia mais uma vez, por favor. Ele diz, o intuito desta admoestação tem como propósito o amor. Não seria interessante se ele dissesse, o intuito desta epístola, desta proclamação, ele chama essa epístola de admoestação. O termo aqui é justamente proclamação, este anúncio, esta carta aberta, visa o amor, não visa exortação, não visa confrontar as doutrinas, não visa encorajamento, sabemos que visa tudo isto, mas ele sintetiza tudo isto na palavra amor. Porque se nós amamos a Deus, ou se este amor de Deus está derramado no nosso coração, nós jamais iremos ensinar outra doutrina. Estou entendendo? Sabe por que as pessoas não pregam o verdadeiro evangelho? Porque elas não estão sendo governadas pelo amor de Deus. Então você muitas vezes vê um irmão pregando heresia. Você vê
pessoas pregando elas mesmas. Você vê pessoas pregando outro evangelho. Então a gente ora e diz: Senhor, dá luz para eles. Senhor, convence eles dos seus maus caminhos. Mas você sabe, segundo esse contexto aqui, o que essas pessoas precisam é amar a Deus. É porque o amor de Deus não está em seus corações. Porque se o amor de Deus estivesse em seus corações, jamais pregariam outro evangelho. Jamais pregariam fábulas. Jamais pregariam genealogias. Jamais. E este amor, ele tem uma expressão prática. Por que não dizer 3 expressões práticas, que são como que fundamentos. Aí ele vai dizer: coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Agora nós já temos aqui a nossa sinopse, o nosso esboço da próxima aula. Porque essas 3 frases são importantíssimas para nós compreendermos o nosso próprio coração em relação ao Evangelho, em relação à doutrina, em relação à palavra. Se você estudar o termo Evangelho, você vai ver que Paulo faz 4 referências ao Evangelho. Depois eu vou estar compartilhando todos esses textos com vocês. Depois você vai ver que a expressão doutrina ou ensino, ele usa a palavra didascalia. Essa palavra você vai encontrar de 2 formas nessas 2 epístolas. Ou ele usa a palavra doutrina, ou ele usa a palavra ensino, mas que no original é o mesmo termo. E, por último, palavra. Há um outro ponto interessante, porque Paulo nunca usa o termo rema, ele sempre usa o termo logos, nessas 2 epístolas. Irmãos, eu estou dizendo isso porque é tão importante, porque isto é distinto, é muito característico, dentro do contexto espiritual dessas 2 epístolas. Isso é significativo demais, porque ele vai usar o termo logos, ele nunca usa o termo rema, porque nós sabemos que o termo logos, ele é muito mais amplo, muito mais profundo, porque nós só podemos ter rema, só podemos ter a palavra na sua expressão prática, se nós tivermos este conteúdo doutrinário, este ensino verdadeiro, este evangelho dentro de nós. E por que é importante entender a doutrina, o evangelho, a doutrina e a palavra nessa epístola? Porque aqui nós vamos compreender o caráter do nosso amor, ou do amor que governa nosso coração, nossas ações. E você vai ver que essas 3 palavras, evangelho, doutrina e palavra, tem tudo a ver com este coração puro, com esta boa consciência e com esta fé sem fingimento, com esta fé que não é hipócrita. Agora, irmãos, eu creio que há um quadro diante de nós, precisamos examinar com muito cuidado, porque não são textos simples, vocês estão percebendo, irmãos? Guarde tudo isso, irmãos, escrevam cada detalhe, para que você estude em casa, para que você possa ter intimidade com estes versículos, e ver como que esse quadro é todo pintado. Nós lemos um texto, mas não é um texto simples, porque ele usa um termo único, ágape. Aí você vai ver que deste ágape, nós temos 3 coisas tão importantes. Mas para entender essas 3 coisas tão importantes, precisamos entender o evangelho, a doutrina e o logos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que mais uma vez nós sejamos ajudados pelo Senhor, que Ele coloque em nosso coração um desejo ávido para prosseguirmos estudando fielmente a sua palavra, sem mistura, sem rodeio, de maneira genuína, com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe.